Olá, meus amores. Como vocês já sabem, nós estamos fazendo alguns trabalhos para compor a nota de vocês do primeiro bimestre, tudo bem? Esses trabalhos, atividades, livros, apostilas, eu irei receber no dia 23, na sexta-feira, a partir nas 9 horas lá no colégio, né? E aí eu vou passar aqui hoje o nosso último trabalho. O nosso último trabalho tem a ver com o descobrimento do Brasil, que é comemorado no dia 22 de abril, né? Comemorado por quê? Porque foi no dia 22 de abril que foi visto, né, sinais de terra pelos navegadores. Foi visto esses sinais de terra aqui do Brasil. Então, foi o dia que eles chegaram aqui no nosso país. Então, também no dia 22 de abril, na quinta-feira, eu irei receber este trabalho que eu estou passando hoje. Tudo bem? Então, para vocês terem uma ideia, né, do que a gente vai fazer e de como que isso aconteceu, esse descobrimento, que muitos chamam de achamento, porque aqui já existiam moradores, a gente vai estudar um pouco sobre a história, ok? Bora lá? Bom, nós começamos aqui a falar sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo feito entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa, aí dividindo aí a América do Sul, certo? Então, após esse Tratado de Tordesilhas, o rei de Portugal, que foi o Dom Emanuel, ele designou, né, o navegante português Pedro Álvares Cabral, que, né, para chefiar uma frota composta por 13 navios. E aí esses navios vinham cerca de 1.500 homens com o objetivo de ampliar as rotas comerciais e encontrar novas terras, certo? Então o rei, ele pretendia instalar feitorias nas Índias e estabelecer um comércio entre Portugal e o Oriente. E aí o Cabral partiu no dia 9 de março de 1500 e seguiu a mesma rota do navegador Vasco da Gama, ok? E aí, quando foi no dia 21 de abril, surgiram os primeiros sinais de terra, aves e folhas na água. E aí, quando foi no dia 22 de abril, foi avistado um monte, que foi denominado Monte Pascoal. Por que ele foi denominado esse nome de Monte Pascoal? Porque era tempo de Páscoa, era a época da Páscoa, né? Então, a partir do momento que eles estavam navegando, que eles começaram a ver sinais de terra, viram esse monte, então eles já se consideravam dentro do Brasil e denominaram o nome desse monte de Monte Pascoal, que é esse que vocês estão vendo aqui na nossa fotinha, tá? Bom, e aí quando foi no dia 24 de abril, né, a esquadra chegou perto da terra para ancorar as embarcações. E aí foi encontrado um lugar seguro que recebeu o nome de Porto Seguro, que é a atual Bahia Cabralha, no estado da Bahia, certo? E aí, no dia 26 de abril, o Frei Henrique Soares de Coimbra celebrou a primeira missa no Ilhéu da Coroa Vermelha. Então, nós temos a fotinha aqui do padre, né, do Frei, aliás. E aí, nós temos aqui a foto da primeira missa celebrada aí no nosso país. No dia 2, não, no dia 1º de maio, né, em terra firme, também foi celebrada uma segunda missa no Brasil. No dia 2 de maio, nós tivemos aí a caravela de Gaspar de Lemos, que regressou a Portugal levando uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha, que relatava o descobrimento da nova terra e descrevia seus habitantes. O restante da esquadra seguiu para as Índias a fim de cumprir a missão comercial a que havia sido destinada. Então, nós temos aqui o Gaspar de Lemos, é a primeira fotinha dele, né? Ele veio junto com todo mundo, conhecer o Brasil. Dentro desses navios, desses entre 1.500 homens, tinha aí o Pero Vaz de Caminha, que ele era o escrivão, né? E durante toda a viagem ele escreveu como era que estava sendo a viagem, o processo, enfim. Chegando ao Brasil, ele percebeu que havia habitantes já aqui. E aí ele resolveu escrever como era o Brasil, como eram essas pessoas, como essas pessoas viviam, o que elas comiam, como elas andavam, seus costumes. E aí ele escreveu tudinho, entregou para Gaspar de Lemos. Gaspar de Lemos regressou para Portugal e levou essa carta falando aí
das peculiaridades dessa nova terra encontrada. E depois que eles passaram ali pelo Brasil, os navios continuaram aí para Índia, né? A fim de aumentar a sua rota comercial. Bom, e aí, nesse primeiro momento, né, a nossa terra recebeu vários nomes. O primeiro nome foi Ilha de Vera Cruz, por acharem, né, que era uma ilha. Depois eles perceberam que o Brasil não era uma ilha, então colocaram Terra de Santa Cruz. E depois, aí, enfim, né, por ter muito pau-brasil no seu litoral, ele recebeu o nome de Brasil. E aí, quando esse pessoal chegou nessa nova terra, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, eles se depararam com esse pessoal diferente. Eles tinham outros costumes, andavam sem roupa, né, eles tinham um tom de pele diferenciado, enfim. E aí os portugueses chamaram esses habitantes de índios. Por quê? Porque eles pensavam que estavam nas Índias. E aí chamaram esse pessoal aí de índio. Inicialmente eram os aborígenes, né? Então essa é a história do descobrimento ou do achamento, como alguém achar melhor chamar, né? Do nosso país, certo? Então, o que a gente vai fazer de trabalho? Para a gente saber identificar melhor quem são essas pessoas que fizeram parte desse descobrimento, nós vamos fazer um trabalho pequeno. Então, vamos lá. Vocês vão pesquisar em livros antigos ou na internet as fotos de Pedro Álvares Cabral, de Pero Vaz de Caminha, do Frei Henrique, do Gaspar de Lemos e de Dom Emanuel. Aí vocês vão recortar, colar em uma folha, pode ser na folha de caderno, pode ser numa folha chamex, tá? Não precisa ser numa cartolina, só se você quiser. E aí depois que você recortar, você vai colar e vai identificar bem bonito, uma caligrafia bem legal, o nome deles ao lado, tudo bem? Caso você queira e tenha tempo disponível, internet disponível junto com seus pais, vocês podem acrescentar mais alguma informação, tá bom? Então, esse vai ser o nosso último trabalho para composição de notas. Vou receber dia 23, na verdade, né? Dia 23 eu estarei lá na escola para receber todos os trabalhos, livros e apostilas de vocês. Se tiver alguma coisa atrasada, tente colocar em dias para vocês terem uma nota bem bacana no primeiro bimestre, beleza? Bom, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado de descobrir como foi esse descobrimento do Brasil. Tchau, tchau!